Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade e para começarmos a nossa aula vamos relembrar alguns assuntos que já foram tratados dentro de sala de aula, principalmente quando se trata de patrimônio. Sabemos que a equação patrimonial ela advém do balizamento e da composição das nossas origens e aplicações de recursos. Sabendo que, para cada origem de recurso, os dinheiros que entram na empresa deverão ter as suas aplicações, deverão ser aplicados de forma específica. E isso faz com que se crie aquilo que a gente chama de equação fundamental do patrimônio, onde de um lado nós temos as nossas aplicações, que é composto por nossos bens e direitos, que é do lado de esquerdo do nosso balanço patrimonial, que é o nosso ativo, sendo que do outro lado nós temos a composição das nossas origens de recursos, sendo elas próprias ou sendo elas de terceiros. Quando elas são de terceiros, que são as nossas obrigações para com pessoas que não fazem parte do corpo societário da empresa, elas são chamadas de passivo. Já aquelas obrigações de longíssimo prazo, que são aquelas obrigações que a empresa tem para com o sócio. Se vocês lembrarem das nossas primeiras aulas, onde nós explicamos que o dinheiro do sócio não se mistura com o dinheiro da empresa, né, sendo um princípio fundamental, um alicerce da contabilidade, onde os contadores e as pessoas responsáveis pela gestão da empresa têm que buscar os seus esforços para que isso não aconteça, é exatamente isso, onde o dinheiro dos sócios, ele também é uma obrigação da empresa, só que é uma obrigação que será exigida em longuíssimo prazo, né? Então nós temos da nossa equação patrimonial, aquilo que nós temos o equilíbrio entre as nossas origens e aplicações de recursos. Então o nosso ativo é igual ao nosso passivo mais o patrimônio líquido. Está certo? Então vamos entender isso de forma mais bacana. Quando nós conversamos a respeito de balanço patrimonial, nós vamos observar que, de um lado, nós temos os nossos ativos, que é composto por nossos bens e direitos, e do outro lado, nós temos o nosso passivo, que é a composição das nossas obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido, que é a composição do capital dos sócios, seja ele inicial ou as suas alterações que ocorrem no decorrer do tempo. Como é feita a escrituração contábil? Então, todas as vezes que a empresa tem origens de recursos, ela precisa de escriturar essas origens de recursos. E da mesma forma, ela tem que demonstrar como ela aplicou esses recursos. Isso é feito através de um método que a gente chama de método de partidas dobradas, onde, para cada origem de recursos, que a gente chama de crédito, nós temos que ter uma ou mais aplicações de recursos, onde a gente chama de débito, de igual valor. Então, se eu tenho duas origens e uma aplicação de recurso, o valor das minhas origens ela precisa de ser igual da minha aplicação. Isso tem que ser sempre, isso é regra. O controle individual dessas contas, eles são feitos através de um livro, que a gente chama de razão. É um livro que é obrigatório, toda contabilidade tem que ter, e o objetivo é agrupamento de valores em contas de mesma natureza e de forma racional. Isso a gente utiliza até hoje, não sob a forma de livro. Hoje você utiliza os bancos de dados dos computadores que fazem o controle individual dessas contas, né?
Hoje nós possuímos vários ERPs que conseguem fazer todo esse controle contábil, né? Mas para a gente aprender a contabilidade, nós vamos utilizar daquilo que eu já falei em outras aulas, que é o famoso razonete, que é uma simplificação do lançamento contábil em conta. Para a gente simplificar explicações e não precisar de fazer os lançamentos mais complexos, nós utilizamos o razonete, que nada mais é do que uma conta T, onde nós temos o título da conta. De um lado, nós temos as entradas a crédito e do outro lado nós temos aquilo que a gente chama de entradas a débito, né? Como são feitos os lançamentos contábeis no razonete, né? O razonete, ele é feito exatamente da seguinte forma. Nós temos o título da conta, onde de um lado, que é do nosso lado direito, nós temos os lançamentos a crédito, e do outro lado, que é o do nosso lado esquerdo, nós temos aquilo que a gente chama de lançamentos a débito, né? Quais são as técnicas que a gente utiliza para fazer essa escrituração? Vamos começar com o ativo, que é a composição das contas que estão do lado esquerdo do meu balanço, né? Após a gente definir os mecanismos de registro, nós temos que estabelecer algumas regras e algumas premissas para o lançamento. Essas regras, elas não são fechadas. Você pode alterar a composição de sua conta. Eu quero que o meu ativo fique do lado direito e o meu passivo. Mas por via de regra e por convenção, as contas do ativo, elas estão do lado esquerdo do nosso balanço. E toda conta de ativo, ela tem lançamento a débito, quer dizer, do lado esquerdo do razonete, por isso que a gente utiliza essa forma, quando ela aumenta de valor. E ela tem um lançamento a crédito, que é do lado direito do razonete, quando ela diminui de valor. Já o passivo e o patrimônio líquido também possuem as regras de escrituração, que a gente também estabelece como regra geral, onde nós sabemos que as contas que representam as obrigações da empresa para com todas as pessoas ao seu redor, elas são representativas tanto do passivo e do patrimônio líquido, e são registradas a crédito, porque são origem de recursos, do lado direito do meu razonete. Quando ela aumenta de valor, ela é lançada a crédito. Quando ela diminui de valor, nós fazemos esse lançamento a débito. Nós veremos isso na prática, que favorecerá muito mais o nosso entendimento, né? Quais são as regras de contabilização dos razonetes? No ativo, quando eu tenho um lançamento a crédito, eu tenho uma diminuição no meu saldo da minha conta. Quando eu tenho um lançamento a débito, eu tenho um aumento na minha conta. Então, nós podemos observar que as contas de ativo possuem normalmente saldos a débito. Seguindo essa mesma regra, nós podemos observar o seguinte: quando nós trabalhamos com passivo e patrimônio líquido, nós temos que entender o seguinte: quando temos um lançamento a crédito, nós possuímos um aumento de valor. Quando nós temos um lançamento a débito, nós temos uma diminuição de valor. Então, nós podemos dizer que as nossas contas de origem de recursos, elas possuem normalmente saldos credores. É muito interessante a gente observar isso, e é muito interessante também que a gente comece a entender a melhor forma de você entender a contabilização de lançamentos contábeis, é exatamente você pensar o seguinte: não leve tanto em consideração, vou lançar a débito, vou lançar a crédito. Não. Sempre faça a pergunta na hora da transação: de onde originou o recurso? Nós sabemos que vai ser o lançamento a crédito. Aonde apliquei o recurso? Saberemos que é o lançamento a débito.
Por que isso? Porque, às vezes, uma conta de ativo, passivo e patrimônio líquido podem assumir o quê? Como origem ou como aplicação de recursos. Tá ok? Pessoal, vamos para a prática que vai ficar mais fácil o entendimento disso aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.